Olá, gente. Ontem vocês tiveram aula de língua portuguesa falando sobre o gênero notícia. Análise dos elementos constitutivos do gênero notícia. Objetivo da aula: analisar os elementos constitutivos do gênero notícia e suas semioses, a partir das atividades do caderno do aluno do primeiro bimestre. Conteúdos da aula: vocês estudaram sobre a estrutura e os elementos da capa de um jornal impresso, gênero notícia e seus elementos, e análise de um texto jornalístico do gênero notícia. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Observe atentamente as imagens a seguir. Todas as questões vocês devem responder no caderno e depois fotografar as respostas e me enviar, ok? O que essa imagem traz de informação? O que você vê nela? Responda. É possível fazer uma leitura da imagem? Qual é o tema sugerido pelo desenho? Imagem 2. Poema Brumador. A névoa encobre a lembrança, dores que se calam, perplexas, no esquecimento a dança, macabra. Da dor e caos, a desordem resumida. Mães choram suas crianças, pais lamentam sua condição, sua vida. Até quando as brumas encobrirão os desatinos? Sorrir diante da bruta flor que floresce na lama, eterno desafio. Ser forte é o que nos alimenta. Marcos Hoff. Responda: qual é o tema sugerido pelo poema? É possível relacionar o poema da imagem 2 ao desenho escolhido para ilustrar a imagem 1? Esta relação entre a imagem 1 e a imagem 2, o poema, é chamado de intertextualidade, que é a relação entre dois ou mais textos, analisando as referências existentes entre eles. Estas podem ser notadas de formas explícitas ou implícitas e representadas sob diferentes formas, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. E aí nós temos uma capa de jornal de exemplo. Jornal da USP, Desafios do Comércio Mundial é a manchete principal. Ali nós temos o texto da notícia e uma fotografia que pode vir com uma legenda ou não. E abaixo, outras notícias não tão principais quanto a primeira. Lá no final nós temos de onde esse jornal foi retirado. Após o advento da internet, houve queda nas vendas dos jornais impressos e um grande aumento de produção de conteúdos em plataformas digitais. Muitos jornais conceituados utilizaram na plataforma digital o mesmo formato visual impresso, incluindo diversos hiperlinks, conteúdos relevantes e mais interatividade para atrair esse novo leitor, ou seja, o público que cresceu em meio às novas tecnologias. Vocês, respondam. Você acredita que um dia o jornal impresso deixará de existir? Respondam também: qual foi a última notícia que você leu? Qual foi a notícia mais feliz que você leu hoje? Qual foi o assunto mais noticiado neste último mês? E você lê mais notícias impressas ou pela internet? Explicando o gênero notícia. A notícia é um gênero com formato divulgado de acontecimentos por meio de linguagem clara, objetiva e concisa. Características: sempre escrita em terceira pessoa. Não possui juízo de valor e contém descrição de fatos atuais. É composta por uma estrutura definida que pode apresentar variações conforme o suporte, jornal impresso, internet, por meio de jornais digitais, blogs, podcasts, etc., mas que em geral segue os padrões de manchete, lead e corpo textual. O lead, ele tem que responder estas 5 questões. O que aconteceu, quando aconteceu,
onde aconteceu, como ocorreu e por que aconteceu. Às vezes, dependendo da notícia, pode responder uma sexta pergunta: com quem? Se a notícia não trouxer estas respostas, desconfie dela. Pode ser uma fake news. E aí nós temos um exemplo de uma notícia. O horror se repete. Ontem, às 14h23, pontualmente, uma imensa cratera engoliu a região central de Nova Brumadinho. É impressionante imaginar que após 50 anos e depois de tantos avanços, isso ainda pudesse ocorrer. Nem toda a tecnologia, nem todo o avanço foi capaz de curar a mais terrível das doenças, a estupidez humana. Há alguns anos, quando a ideia de criar um modelo subterrâneo para condicionar o material coletado das minas de silício encontradas em Minas Gerais surgiu, muitos acharam que seria uma boa ideia que isso ocorresse em Nova Brumadinho, que após o desastre de 50 anos atrás, recebeu muitos incentivos fiscais, modernizou-se e se transformou em uma grande cidade, principalmente com um dos sistemas de teletransporte mais eficazes do mundo. Mas logo em seguida, a notícia da descoberta também de uma mina de tanzanita, que é 1000 vezes mais rara que o diamante, gerou uma corrida desenfreada em busca do minério. Milhares de exploradores dos mais diversos países invadiram a área e fizeram com que a cidade, devido à exploração ilegal e à mistura de técnicas primitivas e modernas, sucumbisse mais uma vez à ganância humana. 2 pessoas e centenas de droides trabalhadores foram engolidos pela imensa cratera que surgiu no centro da cidade. Parece que jamais aprenderemos com nossos erros. Que os responsáveis sejam severamente punidos. Respondendo aquelas questões do lead. O que aconteceu? Imensa cratera engoliu a região central. Quando? Ontem, às 14h23. Onde? Nova Brumadinho. Como? 2 pessoas e centenas de droides trabalhadores foram engolidos pela imensa cratera que surgiu no centro da cidade. Por quê? A descoberta também de uma mina de tanzanita levou exploradores à exploração ilegal da região. Estrutura e elementos da capa de um jornal impresso foi o que vocês viram. Gênero notícia e seus elementos constitutivos era o tema central. Análise de um texto jornalístico, gênero notícia. Estes conteúdos todos você encontra no caderno do aluno do primeiro bimestre.